Palavra de Deus para o nosso coração está no Salmo de número 37. Eu vou ler a partir do versículo de número 3, nos diz a santa palavra de Deus: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Versículo 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Meu querido ouvinte, você que nos acompanha sempre nesse programa, nós agradecemos e louvamos a Deus pela sua vida. Nós estamos diante de um texto escrito pelo salmista Davi, e o salmista Davi foi um grande rei. Mas a Bíblia, como palavra de Deus, não mostra apenas as virtudes dos homens, mostra também as suas falhas, debilidades e pecados. Em dois momentos, o salmista confessa o seu pecado, a sua fraqueza, a sua queda. Ele faz isso no Salmo de número 32, faz isso também no Salmo de número 51. E ao confessar o seu pecado, ele reconhece diante de Deus, reconhece a grandeza de Deus e reconhece o seu estado de pecado e a necessidade de que Deus o restaure e o levante da queda. Isso mostra que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Se fosse palavra do homem, dificilmente apareceria essas fraquezas humanas, porque nas biografias humanas geralmente só aparecem as virtudes, as qualidades, as coisas boas, e não as fraquezas e debilidades. Mas na palavra de Deus, ela mostra esses dois lados do ser humano, tanto a sua capacidade de generosidade, virtudes, liderança, no caso de Davi, mas também as fraquezas, os pecados, os fracassos, a queda. Isso para mostrar que apenas Jesus, o Filho de Deus, é perfeito e que todo homem é pecador, que carece da graça, da misericórdia de Deus. Isso aponta também e nos mostra a bondade de Deus em restaurar, reerguer, levantar pecadores caídos. Então, aqui nesse salmo, o salmista, depois de uma experiência muito traumática de pecado, ele olha também para aqueles que são perversos, maus, mas que prosperam na vida. E ele diz que nós não devemos nos indignar por causa disso, porque essa alegria do homem mau, perverso, é muito passageira. Ele compara com a relva que murcha, que rapidamente seca. E aí, a partir do versículo 3, onde nós fizemos a leitura, no Salmo de número 37, o salmista começa os versículos sempre com uma expressão muito forte, com um verbo, dizendo: confia no Senhor, faz o bem. O salmista sabe por experiência a importância de fazermos o bem sempre. E que quando fazemos o mal, isso também acarreta males sobre a nossa vida. No versículo de número 8, ele diz: deixa a ira, abandona a raiva, a mágoa, o furor. Não te impacientes, porque certamente isso acabará muito mal. Então ele conhece também essa forma de sentimento, de alimentar a mágoa, a ira, a revolta no coração. E ele sabe também onde é que isso vai dar. Isso vai trazer vergonha, sofrimento, precipitação, engano. Isso acabará mal. O salmista então nos recomenda a confiarmos no Senhor e praticarmos o bem, fazer o bem sempre. Não apenas aguardar as oportunidades para fazermos o bem, mas criarmos as oportunidades e não deixarmos de praticar o bem. Uma outra expressão que ele usa é agrada-te do Senhor, a ideia de contentamento em Deus, alegria em Deus. Tem muita gente, por estranho que pareça, insatisfeita com Deus. Tem muita gente achando que se ela estivesse no lugar de Deus, faria melhor do que o que Deus faz. E essa é uma arrogância humana, né? Isso mostra o pecado humano. E essas pessoas insatisfeitas, essas pessoas que não estão contentes com a ação de Deus, com o agir de Deus, precisam refletir nessa palavra do salmista, quando ele diz que nosso coração deve se alegrar, que
que o nosso coração deve ter contentamento, prazer nas coisas de Deus. O salmista diz que quando nós fazemos isso, Deus satisfaz os desejos do nosso coração. Ou seja, nós temos alegria em Deus e, consequentemente, Deus bondosamente nos faz andar na sua vontade e realiza os desejos do nosso coração. É interessante que quando a gente lê no Sermão da Montanha, a pregação do Senhor Jesus, no famoso Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, no capítulo 6, versículo 33, o próprio Senhor Jesus nos exorta a buscarmos a sua face, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É promessa do Senhor Jesus que quando nós buscamos verdadeiramente a Deus em primeiro lugar, priorizamos a Deus, buscamos a Deus, o Deus que realiza os desejos do nosso coração, de acordo com o salmista, é o mesmo da promessa do Senhor Jesus, de que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, porque isso faz parte do cuidado, da bondade, do amor de Deus para conosco. Mas o salmista continua, e no versículo de número 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A ideia aqui de entregar o caminho, entregar a vida, entregar a alma, é nos entregarmos verdadeiramente nas mãos do Senhor, na certeza de que Ele, que é o dono das nossas vidas, porque foi Ele quem nos fez, dele somos, diz a palavra de Deus, seguramente conduzirá os nossos passos. Entrega a tua vida, a tua alma. É entregar e esperar, entregar e descansar, entregar e confiar. Essas palavras vão aparecendo aqui. O versículo de número 7 diz exatamente isso: descansa no Senhor e espera nele. Essa capacidade de esperar em Deus, ter alegria em Deus, contentamento e a certeza de que Ele agirá em nosso favor, na certeza de que Ele acrescentará aquilo que verdadeiramente nós necessitamos para a nossa sobrevivência nessa terra, mas também para a nossa vida eterna, porque essa é uma promessa da palavra de Deus. Nós temos a convicção e a certeza de vida eterna por causa do sacrifício de Cristo. Bondosamente Ele se sacrificou, morreu em nosso lugar. Então é um salmo que nos remete, que nos desafia a uma vida de confiança, de devoção, de entrega, de caminhada com Deus, de convicção, de certeza. Não há lugar para dúvidas, há lugar para certeza, certeza plena, absoluta de que Ele de fato está conosco. Eu quero desafiar você que nos acompanha, que nos segue aí também nas redes sociais, onde compartilhamos sempre essa mensagem, que você seja muito edificado e abençoado com a palavra de Deus, sempre entendendo que há um chamado nessa palavra para que você confie, para que você entregue, para que você descanse em Deus, para que você deixe o mal, deixe a ira, abandone a sede de vingança, porque isso acabará muito mal. São alertas da palavra de Deus para a nossa vida, para todos nós. E o desejo do meu coração é que você, meu querido ouvinte, coloque em prática essa palavra, que você seja muito abençoado ao entregar sua vida, sua alma, nas mãos daquele que, além dessa vida física, pode te dar também vida eterna. Que a boa mão do Senhor permaneça sobre você, sua casa, sua família. É o meu desejo e a minha oração em Cristo Jesus. Amém.